A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que amanhã, dia 30, nós teremos uma palestra com uma profissional da área de saúde, falando para as gestantes e também para as mães que estão amamentando. Entrada franca na rua Diogo Álvares, 133, rua da Praça do Bairro Benfica, Casa Espírita Maria de Nazaré. Então venham para cá, assistam uma palestra gratuita e aprendam um pouco mais. Então venham para cá 2 horas assistir a nossa palestra. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo e aprendizado do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre rotina do lar. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32, WhatsApp 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Agradecer a Deus por todas as coisas. As lutas me ensinaram a ser forte. As dificuldades me ensinaram a ser grande. E em todos os momentos, Deus me ensinou a viver. Seja sorrindo, seja chorando, é Deus nos fazendo crescer. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre rotina no lar. Na realidade, o culto não acaba com a prece final. Seus efeitos são e deverão ser sentidos permanentemente, não somente no lar, quando também acompanhado de cada um dos seus convivas. Quando Jesus ensinou-nos a orar, dizendo que não deveríamos orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para ser visto e glorificado pelos homens, falando da hipocrisia. Disse-nos que deveríamos trancar a porta dos nossos aposentos, elevando o Pai em pensamento, e Ele nos recompensaria secretamente. O que eu quero dizer é que a casa do Pai é o universo, onde quer que estejamos. É importante que se faça no lar, porque é um ambiente onde nós passamos a maior parte de nossas vidas e também convivemos com os nossos entes queridos. Nós precisamos fazer as preces em qualquer lugar onde estivermos. Sente necessidade, faça. Aprenda a meditar nas palavras lidas, que penetram fundo no coração e na mente. Procure seguir os ensinos aprendidos para acender a luz em torno de seus passos. Nosso benfeitor Bezerra de Menezes ensina-nos que trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Trabalho da evangelização é gradativo, paciente e perseverante. Não é da noite para o dia, mas temos que fazer isso continuamente. Exercite na prática das virtudes exemplificadas por Jesus Cristo, para que não fique na palavra apenas escrita, e não viva conforme nos convida nossa companheira Maria Nunes. O lar que faz o culto do Evangelho é sempre inspirado pela luz, mas não te esqueça de colocar em prática
porque aprendes exercício da verdade. Então, o que chama-nos a atenção é a interiorização do Evangelho, é colocá-lo no coração e praticá-lo. Palavras podem ser jogadas ao vento. Eu conheço pessoas que são ótimos oradores, palestrantes, religiosos para a sociedade, mas são tiranos domésticos, usam um verniz facial, representam para a sociedade. O importante é você viver. Eu nunca esqueci uma mensagem deixada pelo nosso querido Francisco de Assis, quando ele disse que o Evangelho deve ser pregado a todas as pessoas e, se necessário, utilizar de palavras, mostrando que o Evangelho é a prática no bem, as nossas virtudes colocando a serviço de todos. Sirva constantemente a causa do bem, sem desanimar ou estacionar na estrada. Mantenha no lar um ambiente de harmonia, boa vontade, paciência, compreensão, serenidade, fraternidade e caridade. Amadurece a paz conquistada no dia do culto para que permaneça como quadro constante na parede de nossa casa moral. Recordando a parábola do semeador, comparemos nosso ninho doméstico à terra fértil que somente aguarda a boa semente para germinar, crescer e frutificar. Sejamos os semeadores dispostos a obter fartas colheitas junto àqueles que dividem conosco as experiências diárias, sofrem e choram, se alegram e sorriem, sobretudo cultivando a fé e a certeza de quem caminha na seara do Cristo sempre obterá produção infinita. Todos aqueles que caminham junto ao Cristo, seguindo suas orientações, seguem amparados pela espiritualidade maior. O Espírito é a chave, filho do qual tudo se explica de modo fácil. O codificador Allan Kardec deixou no Evangelho segundo o Espiritismo da FEB essa informação. Vivemos em uma sociedade que exige qualidade e qualificação em todas as áreas de atuação profissional. Vamos ao supermercado e queremos bom atendimento pessoal, treinado, rapidez e satisfação de nossas necessidades dentro do que procuramos. Vamos ao médico e procuramos aquele que possui curso de atualização, tem experiência, agrade aos clientes e seja especialista na área onde se situa nosso problema. Também vamos ao advogado e buscamos um profissional de bom nome na praça, estudioso, conhecedor profundo das leis, com bom senso, afeto ao ramo do direito que explique nossa questão. Se queremos um projeto de casa, vamos ao arquiteto, ao engenheiro, desejando uma fachada atual e plantas inteligentes de acordo com as nossas tendências e dentro das mais modernas técnicas de construção, contratando profissionais atualizados e com gabarito no tipo de obra que construiremos. Na busca de qualquer serviço, procuramos os mais atualizados, os mais especializados, os mais preparados para resolver nossas dúvidas e dificuldades, auxiliando-nos às deficiências. O mesmo ocorre em todas as atividades da vida humana, inclusive no centro espírita. Se buscarmos tratamento espiritual, vamos a determinada casa que se destaque pela eficiência. Se levamos nossos filhos à evangelização infanto-juvenil, procuramos uma equipe que possua boas referências. Se gostamos de ouvir palestras, vamos ao encontro de bons oradores. Se desejamos estudar em grupo, nos engajamos em instituições que levem o estudo a sério e com competência. Se nosso perfil é assistência social, nossa meta é uma casa que desenvolva bons trabalhos de assistência com organização eficaz. Então, nós sempre procuramos o melhor. Por isso também temos que dar o melhor, principalmente exemplos no lar, né? No começo, o movimento espírita era basicamente em torno das reuniões mediúnicas. Passadas algumas décadas, surgiu a força da assistência. Mais tarde, surgiu a mocidade espírita, sofrendo muito para impor-se. Pouco depois, os movimentos pela criação das escolas espíritas de evangelização de crianças e adolescentes. Há alguns anos, despertou-se para a necessidade do estudo sério, sistematizado, não com intenções acadêmicas, mas para preparar melhor o trabalho com o conhecimento da doutrina. Então nós temos o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita e outros estudos mais. A sociedade clama por discussões acerca da família e de sua estrutura. Surgem diariamente revistas especializadas, sessões em jornais, matérias em revistas,
programas de rádio, de televisão, na internet, com fóruns de debates. Advogados, médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, educadores, professores, assistentes sociais, convocados a expor e debater soluções aos graves problemas no núcleo familiar. Então hoje nós temos vários profissionais voltados, para essa área familiar. Enfim, recordou-se para o fato de que os grandes problemas sociais coincidem exatamente com o abandono que a família vive sofrendo, principalmente nas últimas 3 décadas, sobre o avanço da mídia, a liberalização dos costumes. Em O Livro dos Espíritos está claro na questão 685, o papel dos pais e do lar. As palavras de Agostinho, ou de Santo Agostinho, em um Evangelho segundo o Espiritismo, também é cristalino tal posicionamento, bem como em artigos na Revista Espírita. Na obra de Chico Xavier, vemos a posição translúcida de Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Meimei, Humberto de Campos, sobre a obrigação da Casa Espírita, do movimento espírita, dos dirigentes espíritas, criarem mecanismos efetivos de auxílio aos pais, mecanismos de assistência permanente e não de quando em quando no assunto, em uma ou outra palestra na reunião pública. Falar sempre, sobre a família. Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira, Rodolfo Caligares, Humberto Ferreira, são tantos outros defensores empenhados na implantação de estudos sistemáticos sobre a família e o lar. Espiritismo é progresso. Urge atender às necessidades que vão surgindo. No futuro, com certeza, surgirão outros campos a trabalhar e a posição de quem é verdadeiramente espírita é de estar aberto e maduro para as transformações. Posição está bem delineada pelo companheiro Walter Barcelos. Não devemos estranhar e reagir negativamente se outros departamentos úteis e produtivos surgirem no caminho do movimento espírita brasileiro para colaborar na regeneração moral da humanidade. Se a sociedade como um todo já despertou para assistência à família, estando em fase de criação inúmeros núcleos de estudos e discussões dos temas familiares, não serão as instituições espíritas que deverão ficar paralisadas e estanques. A elas compete atender ao pedido de socorro da família. A educação da criança é reflexo de vários fatores, entre eles as tendências inatas vindas de preguiças existências, as influências da escola, dos amigos, da mídia, etc. Mas a maior fonte irradiadora de influência e caracteres é o ambiente doméstico, de onde ele tirará a maioria dos valores, conceitos e condutas que farão ser o que é. Para curar as chagas da sociedade, que nasce do orgulho e do egoísmo, deve-se combatê-lo ativamente, arrancando a erva daninha dos vícios. Quem fará esse papel? A escola? A evangelizadora? O professor? A resposta serão os pais. Já discorremos em capítulos anteriores sobre a responsabilidade dos genitores ou responsáveis. Aqui importa ressaltar que a ação deles é preponderante para a formação do caráter de seus tutelados. Portanto, a postura dos pais em relação ao trabalho educativo é importantíssima. Terão eles de melhor desempenharem seu papel? Possuem preparo para tão importante missão? Como desempenhá-la melhor? Allan Kardec já o detectara. Assim, os pais são abandonados sem guia à sua iniciativa. Eis porque tantas vezes seguem caminhos errados. Precisam os pais de esclarecimento espiritual e orientação moral. Acabam muito errando por não disporem de elementos mais elevados que os convidem a melhor comportamento como responsáveis que são pela preparação de seus filhos para as batalhas da vida e para a vitória que deve ser meta de todos nós. Novamente, Allan Kardec afirma: esses pecam mais por ignorância do que por má vontade. Em muitos há incontestavelmente uma culposa despreocupação. Enquanto não nos prepararmos para melhor cumprir nosso compromisso, estaremos despendendo energias excessivas e colhendo menos resultados
do que estivermos mais preparados. Grande parte dos pais educam os filhos baseados em sentimentos errados, tais como frustrações de infância. Meu filho não terá decepções. Excesso de carinho e liberdade. Meu filho não pode ouvir um não. Traumas diversos. Meu filho não passará nenhuma falta de recursos como eu passei. Medo e excesso de zelo. Meu filho não pode conviver com o mundo. Orgulho e soberba. Meu filho é superior aos outros. Perigosa superproteção. Meu filho não se exporá a nada. Amor exagerado ao dinheiro. Meu filho será rico e poderoso. Ambição desmedida. Meu filho subirá. Não importa por cima de quem. Vaidade sombria. Meu filho tem sempre razão. Egoísmo corrosivo. Meu filho terá tudo. Não precisa de ninguém. E nem tem obrigação de se privar de nada em benefício dos outros. Excesso de liberdade. Meus pais não me deixavam fazer nada. Meu filho vai poder. E muitas outras atitudes comuns e equivocadas. E anos mais tarde, colhem os frutos amargos em forma de ingratidão ou desequilíbrio de seus rebentos. Os próprios pais espíritas são, por vezes, distraídos de seus deveres, inoculando na mente de seus protegidos conceitos materialistas e passageiros, esquecendo-se dos conceitos cristãos e eternos, achando que basta levar-nos à evangelização infantil e realizar o culto no lar uma vez por semana e tudo estará magicamente resolvido, e todas as más tendências e imperfeições que os filhos trazem no coração sumirão sem esforço. No futuro existirão no planeta institutos de preparação da paternidade e da maternidade. Kardec já escrevera sobre a necessidade de se iniciarem mães na arte de governar corações. Nas obras de André Luiz, pela psicografia abençoada de Chico Xavier, ficamos conhecendo pavilhões, escolas e centros de preparação à relação conjugal e à paternidade e maternidade, indicando a preocupação da espiritualidade maior com o cumprimento produtivo do papel educativo no lar. O foco irradiador desse trabalho é e será sempre o lar, onde nos formamos psicológica e moralmente para enfrentar o mundo. O Centro Espírita, através de atividades voltadas para o esclarecimento da tarefa materna e paterna, estará auxiliando os pais a desempenharem melhor seus encargos. E para organizar essas atividades, nada melhor do que criar um departamento na Casa Espírita que cuidará de criar eventos e programas de apoio. Este é o departamento da família. Mesmo que não exista formalmente num papel documentado, o importante é que funcione com seus trabalhos específicos e imbuídos de ajudarem os pais a progredirem. Já há vários anos, Martins Peralva enxergou o problema. Não basta, pois, evangelizar a criança nas instituições espíritas. É imprescindível que essa educação alcance também os genitores ou responsáveis. Cuidar da criança, esquecendo dos pais da criança, parece-nos o esforço incompleto. Insuficiente evangelizar as crianças e deixar de lado os pais, que convivem com elas a maior parte do tempo. Devemos suprir a despreparação evangélica desses pais e com o departamento da família no templo espírita, teremos como auxiliá-los através de diversas modalidades de trabalho, levando-o a conhecer melhor seus encargos. Chico Xavier relembra que no Japão conseguiu-se melhorar problemas de criminalidade com jovens, criando um amplo debate nacional quanto à educação no lar. É que os pais se reuniam nas escolas, em institutos diversos, em grupos nos lares, para discutir os problemas da educação e do relacionamento deles, pais com seus filhos. Passado algum tempo, até mesmo as estatísticas melhoraram, pois concluíram que era obrigação dos pais ensinarem os melhores valores aos filhos. Allan Kardec o afirmou em inúmeras ocasiões. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Educar é salvar. Salvar significa resgatar. O lar é a base de todo o organismo social. Amparemos o lar para que o lar seja manancial de renovações, transformações e mudanças no coração e na mente das criaturas. Todos nós, espíritas, temos a obrigação de contribuir para que a família tenha os seus valores resgatados. Falando dos pais, afirma Peremptório:
Sendo os primeiros médicos da alma dos filhos, deveriam ser instruídos, não só de seus deveres, mas dos meios de o cumprir. Para isso, criemos os trabalhos voltados à família, aos pais. Se possível, criemos o departamento de família na casa espírita, nos órgãos de unificação, nos eventos e conclaves, e até mesmo na Federação Espírita Brasileira. Várias atividades poderão ser desenvolvidas na casa espírita, dedicadas à assistência familiar. Damos alguns exemplos. Reunião de pais espíritas, realizada semanalmente, onde o responsável apresentará um tema expondo para todos e suscitando debates e troca de ideias. Não é meramente expositiva, exige participação geral, abrindo espaço para a colocação de problemas. Encontro de pais espíritas, realizado mensalmente em estilo de palestra ou estudo expositivo, sendo um tema mais trabalhado e apresentado por quem conheça e domine o assunto. Admite intervenções durante a exposição, desde que poucas, podendo ser reservado de 15 a 20 minutos ao final para pinga-fogo. Montagem de encontros sobre família, contando com a participação de outras casas e concentrando alguns estudos no mesmo dia, havendo confraternização, multiplicando a ideia do departamento por outras casas espíritas. Realização de seminários sobre o tema família durante um dia, explorando assuntos de interesse da família, inclusive com atividades lúdicas e meditativas, conscientizando pais e filhos sobre a melhoria do relacionamento no lar. Colocação de estudos e palestras com o tema família em algumas das reuniões públicas da casa no ano, convidando o público para participar das atividades do departamento. Atividades programadas junto com o departamento de evangelização infanto-juvenil, estímulos à criação de grupos de estudos nos lares para aprofundamento e discussão em pequenas assembleias, com aproveitamento pela disciplina e afinidade da equipe e possibilidades de maior profundidade no tratamento das obras lidas. Integração dos pais nas demais atividades da Casa Espírita. Conforme a estrutura da instituição, poder-se-á criar trabalhos de assistência fraterna, em conjunto com o Departamento de Assistência Social, que sejam esteio a famílias em dificuldades, tais como assistência a toxicômanos, a alcoólatras, a mães solteiras, a casais em dificuldades de relacionamento, creche, a famílias em conflito, comunidades carentes de orientação, etc. Participação em encontros regionais espíritas, conclamando a criação, auxiliando na manutenção ou participando de departamentos de famílias nesses conclaves. Montagem de encontros rápidos, duração de uma tarde, com 3 estudos, em cidades de menor porte, na região onde se situa a equipe que montará o encontro, estimulando o estudo dos temas e desenvolvendo trabalhos de unificação e crescimento do movimento espírita. Quaisquer outras atividades que estejam ligadas ao amparo direto à família, pois de modo genérico, todo templo espírita auxilia o instituto doméstico, porque ao dar condições para que cada um de nós cresça espiritualmente, está nos tornando melhores pais, mães, filhos, irmãos. Arregacemos as mangas, estendamos as mãos, desenferrujemos nossos pés e comecemos o trabalho. Jesus não tem pressa, mas pede urgência. Aos que queiram estacionar no templo, apenas podemos sugerir-lhes caminhar e por eles orar. Não paremos também. Um dia eles terão que se movimentar, assim Deus o quer. Dentre tantas bênçãos espalhadas pelo templo hospital escola espírita, estendamos ao educandário no lar. Entendamos como o companheiro Walter Barcelo, a pedido do alto, iluminemos a mente dos pais para a escola no lar, auxiliando-os no cumprimento de seus sagrados deveres educativos. Estendamos luzes aos lares, apoio, incentivo, solidariedade, amparo, assistência, esclarecimento, diálogo, tempo, estudos, orientação, trabalho, etc. Não encontraremos na doutrina espírita uma bula ensinando passo a passo como fazer. Encontraremos a orientação do que fazer e o caminho correto a seguir. Dependerá de nós a melhor aplicação desses ensinos e o momento certo de desenvolvê-los. A boa vontade e o esforço são as partes que nos competem na grande obra da educação da humanidade. Veremos em cada semblante materno e paterno a esperança se acender, a alegria se multiplicar
e a certeza de que se a renúncia e o sacrifício são moedas de que precisamos dispor para vencer. Buscá-lo-emos no grande banco do Evangelho, na agência do Espiritismo, onde não nos serão cobrados juros, apenas um depósito inicial de amor e fé. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Auxiliemos também. O corpo que nos constitui um instrumento de serviço para a jornada em que nos encontramos é uma máquina de contínuo trabalho. Vejamos. O cérebro trabalha para que tenhamos raciocínio. O coração trabalha para nos sustentar. O sangue trabalha para nosso equilíbrio. Os nervos trabalham para que nos observemos. As glândulas trabalham para que nos controlemos. Os pulmões trabalham para que possamos respirar. Os ossos trabalham para que nos levantemos. Os cabelos trabalham nos protegendo. O estômago trabalha para nos nutrir. Os olhos trabalham para que possamos ver. Os ouvidos trabalham para que ouçamos. A língua trabalha para que nos manifestemos. As mãos trabalham para que construamos. Os pés trabalham para que nos movimentemos. São muitas as forças que trabalham em nós, em nosso próprio corpo, para nos servir. Tudo na natureza serve. E nós? Já pensamos como temos servido a natureza, o mundo ao nosso redor e aos outros? Certamente em nossa ocupação profissional servimos. Temos consciência disso? Independentemente de sermos remunerados ou não, como estamos servindo nessa área de nossa vida? E no lar, somos daqueles que mais servem ou dos que mais somos servidos? Há tantas formas de servir dentro da família. A família é um laboratório de colaboração. Trabalhar lado a lado, cada um exercendo um papel num determinado momento. Esses papéis, por vezes, se invertem, mudam, transformam-se, conforme as necessidades. Servir dentro de casa pode estar no zelo pelo ambiente, no trato da limpeza, no cuidado com a organização das coisas. Pode estar no bom ânimo, na solicitude, em estarmos sempre disponíveis, em nos colocarmos sempre à frente, não esperando ninguém pedir. Pode estar quando, como companheiros, entendemos o cansaço do outro e lhe amenizamos os afazeres naquele dia específico. Servir em casa pode estar na oração diária, quando rogamos pela proteção do lar, como guardiões, que passam de janela em janela, de porta em porta, para ver se está tudo bem fechado e protegido. Abrindo as portas da família, encontraremos muitas outras formas de servir. A gentileza para quem passa por nós é uma forma de servir. Servimos à harmonia do mundo, ao invés de contribuirmos para o seu desequilíbrio. A palavra encorajadora, otimista, que não se deixa abater pelas maledicências contagiantes das mídias, é um grande serviço a ser prestado. O quanto nossa fala, nossas ideias, podem dar novo rumo às conversações inúteis, aos comentários maliciosos, às brincadeiras de sempre que não levam a lugar algum. Há muitas e muitas formas de servir. Que tal escolher algumas ainda hoje? Servir a uma causa maior, a causa do amor, onde quer que estejamos. Ante a lei do Senhor, o ato de servir é a luz em toda parte. E essa lei pede em tudo: ajuda agora alguém. Assim, quem nada faz, em nada se detém. Toda a vida auxilia. Auxiliemos também. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, ao finalizar o nosso programa, agradecidos estamos pelos eflúvios
os fluidos benéficos, salutares e renovadores que sempre recebemos através de benfeitores espirituais e também do diretor espiritual do nosso programa, que não deixa passar nada daquilo que vai de encontro ao Evangelho de Jesus. Somos agradecidos por essas dádivas. Esperamos estar juntos com os nossos irmãos nos próximos programas. Que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas? Boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade de estudar e aprender o Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o Didi Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.